E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez aqui a gente vai ter finalmente uma atualização do Citra MMJ. No dia de hoje também tivemos aí algumas atualizações do Citra Canary, né, que é a versão oficial, só que a Canary é uma edição meio que beta dela. Só que como ela não trouxe tantas coisas relevantes, a gente vem aqui pro Citra MMJ, que esse sim é um pouquinho mais relevante e principalmente o que melhor roda até em celulares mais fraquinhos de desempenho. Apesar dele ainda não ter como renderizador gráfico a API Vulkan igual esse Citra Canary que eu falei pra vocês, o Citra MMJ faz um excelente trabalho. Lembrando que é de uma pessoa só, sendo aí do Eio Oya, se eu não me engano o nome dele é assim. E depois de muito tempo, finalmente recebeu aqui mais uma atualização. Mas sim, galera, devido a essa versão ainda não ter o Vulkan disponibilizado aqui dentro das nossas configurações, ela sai perdendo em alguns aspectos, como por exemplo em alguns jogos que vão rodar muito melhor na versão com Vulkan, obviamente, vão ter um destaque maior justamente para a versão do Citra oficial, mas aqui no nosso Citra MMJ ele ainda tá peidando algumas coisas, como por exemplo aqui no nosso querido Monster Hunter 4, que como eu falei para vocês, na última versão do Citra Vulkan, o nosso Monster Hunter 4 estava funcionando em pelo menos 60 FPS. Eu não me lembro agora se eu testei ele com a resolução 2x ou 4x, mas o que importa é que ele estava pegando 60 FPS. Aqui com o 4x, como vocês podem ver, ele pega ali 15 FPS com um pouco F5. E assim, o processador dele é muito potente para um jogo como esse, está pegando apenas 15 FPS. E até mesmo se a gente vem aqui e dá uma diminuída, né, na resolução, por exemplo, na 1x, ele ainda não fica com FPS muito estável para a gente poder jogar. Sem contar também, né, que como vocês podem ver, ele tem vários glitches gráficos e ele fica piscando a tela por muito tempo, né? Como vocês podem ver aqui, o nosso jogo está conseguindo rodar aqui por volta ali dos nossos 30, 40 FPS, sendo que na versão com Vulkan do Citra ele tava pegando já os seus 60 aqui no mesmo Poco F5. Então, infelizmente, se você quer jogar aí o seu Monster Hunter, você vai ter que utilizar a Citra Vulkan, correr aí alguns riscos dos seus jogos, dar uma crashadinha, mas no geral ela vai rodar muito melhor do que essa versão aqui, que como eu falei pra vocês, não tá pegando ali nem os nossos 30, 40 estáveis e tá toda hora dando uma queda de FPS braba. Mas o foco do Citra nunca foi jogar o seu Monster Hunter 4, e sim ter uma maior estabilidade possível, e é justamente o que a gente tem para jogar aqui jogos como o nosso querido Pokémon Rising Ruby e o Pokémon Y. Que no caso do Rising Ruby é o nome da hack ROM que eu estou utilizando, né? Esse daqui é o Pokémon Omega Ruby, que eu coloquei aqui alguns cheats e algumas coisinhas a mais para eu poder jogar. E aqui na nossa resolução 4x ele tá pegando um FPS simplesmente excelente, sem contar também que todas as nossas batalhas e qualidade gráfica desse jogo, ainda mais na tela AMOLED do nosso querido Poco F5, tá simplesmente absurdo e lindíssimo para a gente ver praticamente tudo. Até o nosso Pokémon Y, que é bem difícil da gente conseguir emular em alguns celulares, está rodando com uma performance simplesmente espetacular, e é claro também utilizando aqui a resolução do 4x, com aqui o nosso Accurated Multiplication ligado. E o Poco F5 é claro que tem uma performance suficiente para trancar um jogo como Pokémon Y. E a qualidade gráfica dele também, como vocês podem ver, tá bem absurda aqui. Vamos tentar achar uma batalha só para mostrar aqui para vocês como que tá o nível de desempenho dos gráficos, e olha só galera, tá simplesmente perfeito isso daqui, dá pra você jogar de boaça, e ainda mais com a qualidade de tela AMOLED que o nosso Poco F5 proporciona. E sabe o que mais dá pra gente jogar o nosso querido 3DS? Isso mesmo, no nosso Switch, mas é claro que não das maneiras convencionais, com aí uma assinatura do Nintendo Online ou qualquer coisa do tipo. Isso daqui é o RetroArch rodando aqui com o núcleo do nosso Citra, e como vocês podem ver, o desempenho aqui no nosso querido Switch está perfeitinho. Eu vou fazer um vídeo completo dessa emulação e de todos os outros emuladores que esse RetroArch modificado também suporta, né? Até porque o RetroArch oficial que a gente tem aqui pro Switch não tem o núcleo do Citra, e eu vou fazer um vídeo completo aí para todos vocês, mostrando também como vocês conseguem uma performance tão boa assim na qualidade 2x, e não, isso daqui não tá rodando no Android, tá rodando diretamente aqui da interface do Switch, e como vocês podem ver, o desempenho é simplesmente impecável. Mas passando de um dispositivo potente para um já mediano, quase ali de entrada, né, basicamente, a gente vai ter aqui o nosso querido RG405M, que como eu falei pra vocês, é um dos dispositivos que eu mais tô testando e o que eu mais jogo aqui em alguns casos, e nele, essa versão do MMJ corrigiu alguns bugs gráficos que a gente tinha em certos jogos, depende aí do seu jogo, né, nos jogos que eu jogo, que são pelo menos aqui o Pokémon Omega Ruby e o nosso Pokémon Y, eu não tinha tantos glitches, mas aqui em jogos como o nosso Mario Kart 7 e o nosso Pokémon Sun, por exemplo, eu tinha alguns glitches gráficos que algumas
telas, algumas texturas deixavam de aparecer ou simplesmente o meu personagem ficava totalmente bugado. E essa atualização do Citra MMJ conseguiu corrigir essas configurações, além, é claro, de manter o mesmo nível de performance. Eu basicamente rodei todos os meus jogos ou na resolução de 3x ou na de 2x, vão ter casos e casos, tem jogos aí que só rodam na 2x, mas infelizmente essa atualização não trouxe um ganho de performance tão bom assim. O Citra MMJ ainda peida para rodar aqui o nosso Monster Hunter 4, como vocês podem ver, mesmo na resolução 1x, ele tá pegando ali por volta dos nossos 25 FPS. Acredito que se talvez o Citra MMJ conseguir implementar a Vulkan, assim como a sua contraparte oficial, provavelmente o Monster Hunter deve ser jogável até mesmo no aparelhinho com uma GPU Mali aqui em 60 FPS na resolução 2x. Por enquanto, o Citra MMJ ainda não consegue o feito de rodar esse jogo a 60 FPS, igual a versão com o Vulkan faz, mas como vocês podem ver, galera, já é um grande passo, porque a gente tá pelo menos rodando, mas é claro que um FPS bem abaixo do que a gente gostaria. Como sempre, o nosso querido Pokémon Omega Ruby mostrando seu excelente nível de otimização, até porque esse jogo aqui sim tá rodando em 3x dentro desse consolezinho de bolso. E cara, o RG 405M não é um console muito dos poderosos, até porque ele tem um processador Unisoc T618, que não é muito lá dos potentes. Sim, ele é um potente aqui para essa categoria de portáteis, mas não é assim um dos mais potentes que a gente vai ter no mercado. E ainda mais que ele tem apenas 4 GB de memória RAM. E como vocês podem ver aqui, o desempenho mesmo em 3x tá sendo estrondoso de bom. E ainda mais, rodar em 3x numa tela aqui que tem 640 por 480p é muito bonito. O nosso querido Pokémon Y, ele já, como eu falei pra vocês, ele já é um pouquinho mais difícil de emular em certos aparelhos. Então aqui, se a gente coloca na resolução 3x, ele já dá uma peidadinha na farofa, né? Porque, como eu falei, ele é bem mais pesado para se emular do que outros títulos aí do nosso 3DS. Então, se você coloca na resolução 3x, ele pega ali por volta dos seus 25, 26 FPS. Mas tudo é corrigido com uma simples alteração de 3x diretamente para 2. E aí, a sua fluidez volta toda para o nosso Pokémon Y, e mesmo no dispositivo como o nosso querido Ambernic RG405M, como vocês podem ver, 30 FPS. E na resolução 2x, apesar dessa tela aqui, né, não ser uma das maiores qualidades, ainda fica com uma textura muito boa. Textura às vezes, né, porque como eu falei pra vocês, tem aí alguns bugs ainda, mas no geral a nossa performance ainda é excelente, sem nenhum crash ou coisa do tipo, porque o Citra MMJ ainda é focado no maior nível de desempenho possível. Então, como vocês podem ver, ele ainda tá levando muito bem aqui os nossos jogos. E para realmente saber se essa performance melhorou ou não, a gente decidiu trazer um bom conhecido de todos vocês, o nosso querido tablet baratinho, que custa apenas R$800 no AliExpress e vai estar aqui na descrição. Esse tabletzinho aqui, ele é bem mais fraco do que um Redmi Note 8, que tem aqui um processador Snapdragon 665, e aqui dentro desse tablet a gente vai ter um bom processador conhecido como Unisoc T606. E cara, esse performance desse processador não é tão boa assim. Mas pra gente saber se ele tá rodando, eu vou ligar aqui o meu Apex 3 diretamente no nosso querido celular, ou nesse caso tablet. E outra coisa também que é maravilhosa é esse Apex 3 com esse gifzinho que dá pra gente colocar. E mais uma coisa maravilhosa é o suporte oficial do Citra a literalmente qualquer controle. É só você acoplar tanto por Bluetooth quanto via cabeado, como vocês podem estar vendo aqui, e a gente sai jogando. Como por exemplo, eu vou jogar aqui o meu Pokémon Omega Ruby ou Rising Ruby aqui, como eu estou utilizando nessa ROM. Mas infelizmente o desempenho aqui do Omega Ruby não é tão bom assim quanto parece. No caso, eu estou executando ele na resolução 1x, e para uma tela de 10 polegadas igual a desse tablet, definitivamente não fica uma das melhores configurações, principalmente vindo de um Poco F5, vindo aí do próprio Switch que roda em 2x. E olha só, na 1x, cara, tá bem ruinzinho pra gente rodar. No caso, o FPS segue ali nos nossos 30, algumas vezes ele dá umas quedinhas ali para uns 27, 29 FPS, porém a gente ainda consegue uma boa jogabilidade. E é claro, Pokémon Rising Ruby, ou Omega Ruby nesse caso, ele tem um desempenho mesmo legal pra gente poder executar, porque ele é muito bem otimizado. Mas como ele já fica caindo aqui nessa telinha, que até a gente não tá numa das cidades maiores possíveis, já mostra o que aconteceria se a gente viesse aqui nas nossas configurações e ligasse a nossa resolução em 2x. E bom, em 2x a coisa já não vai legal, até que o gráfico fica bonitinho, mas
não vai legal porque ele tá ali numa resolução que tá pegando 20 FPS, ou seja, não é uma fluidez que eu gostaria de rodar, principalmente o Pokémon Rising Ruby. Mas no geral é mais uma atualização do Citra MMJ que a gente gosta tanto, e a gente espera aí que o Citra MMJ no futuro inclua aí a Vulcan pro desempenho, principalmente em máquinas como essa daqui, né, do nosso querido T606, melhorem, porque, né, a OpenGL já é um pouquinho defasada aqui pra GPUs Mali, igual a gente tem aqui nesses dispositivos, fora também que seria benéfico até para celulares bem mais potentes, que jogos aí que a Vulcan se sai muito melhor, como foi o caso aqui do nosso Monster Hunter 4, no nosso querido Poco F5, sejam aí bem melhores executados. Mas no geral é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo, se inscreva no canal aqui embaixo também para mais vídeos como esse e vários outros, comenta, compartilha, adiciona esses vídeos favoritos, liga o sininho para não perder mais nenhum vídeo, e é nóis, galera, valeu e falou. Tchau, tchau.